Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E no vídeo de hoje eu vou tratar sobre um tema que muita gente tem curiosidade, muitos maçons inclusive já me perguntaram sobre ele, uma vez que as instruções dadas nas lojas são insuficientes sobre esses símbolos tão importantes para a maçonaria, né, por companhionagem também, e para as tradições iniciáticas em geral. Então hoje nós vamos falar sobre o esquadro e o compasso. Com certeza você já viu por aí, por exemplo, um adesivo desse aqui, né, em algum carro, adesivinhos de esquadro e de compasso, né, ou em algum monumento, na entrada aí de algumas cidades, ou em alguma praça, onde as lojas maçônicas colocam ali um esquadro e um compasso. E muita gente identifica o conjunto simplesmente como o símbolo da maçonaria, mas não conhece o significado real, né, o alcance universal desse significado. Então, se você quer saber de verdade o que significa, então fique com a gente até o final deste vídeo, que com certeza você vai se surpreender com a profundidade do sentido desses símbolos, né, e você acrescentará aí bastante coisa ao seu repertório. E antes de iniciar o nosso tema, como eu sempre faço, vou dar os meus recados. Se você tem interesse nas minhas obras mais recentes sobre maçonaria e maçonologia, então na descrição deste vídeo você encontrará os links, né, onde você entrará na nossa página na Hotmart e lá você poderá adquirir em e-book livros bastante interessantes de minha autoria sobre maçonaria e maçonologia. Se você quer este livro aqui, o livro físico, curso elementar de maçonologia, então também na descrição deste vídeo você encontrará o meu e-mail, meu endereço de e-mail. Você me manda um e-mail com seu CEP, seu endereço, eu faço o cálculo do frete, envio para você os dados bancários com o valor do livro mais o valor do frete, você deposita, me avisa e eu envio para você o livro pelo correio. Caso você queira o livro autografado, basta me avisar que eu autografarei para você com muito prazer. Se você quiser que eu autografe no nome de alguém que você queira presentear, também é só você me avisar que eu autografarei com muito gosto. E não se esqueçam que nós temos uma página lá no Apoia-se. Então, se você gosta do nosso canal, se você acha que é um canal que tem conteúdo para passar, que é um projeto interessante, né? Então, não deixe de nos apoiar com qualquer quantia que seja. Você pode nos apoiar com R$1, com R$5, com R$10 mensais, né? Se todo mundo apoiar, então o canal consegue aí continuar o seu trabalho, melhorar a sua qualidade de transmissão, né, e tudo mais. Então, nos apoie, nos ajude, apoie projetos culturais, né? Se você tem Instagram, me siga lá no Instagram, Transcendência André Muniz. Eu coloco lá algumas coisas que eu acho interessantes sobre espiritualidade, sobre cultura, sobre história, sobre artes marciais, sobre livros. Então, se você acha essa temática interessante, me siga lá no Instagram, Transcendência André Muniz. E não se esqueça também de curtir este vídeo, de compartilhar com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, né? Nos ajude a fazer aqui esse canal um pouquinho maior, um pouquinho mais conhecido. Toque o sininho para você receber as nossas notificações e, enfim, nos ajude, faça parte aí da nossa família Transcendência, ok? Então, eu vou começar o tema falando sobre o significado mais básico, né? Aquele que todo maçom com o mínimo de instrução maçônica já ouviu. Então, o esquadro, o compasso e o livro da lei são as três grandes luzes da maçonaria, que devem sempre estar dispostas em loja. Então, o esquadro, esse aqui, ó, o esquadro, ele, digamos assim, serve para ajustar os cantos retangulares da construção,
né, a colocar a pedra bruta na forma certa, ou seja, na forma de pedra cúbica, uma pedra útil à construção, né? E aí, moralmente falando, né, numa simbologia mais moral, ele nos ensina a ajustar as nossas vidas e ações de acordo com a moral maçônica. O seu ângulo reto, né, você veja que ele tem um ângulo reto, ele nos lembra da retidão com a qual devemos viver em harmonia e decoro. E é também um símbolo da matéria, da materialidade, da terra, né? É a joia do venerável mestre, porque um maçom, um mestre maçom, né, alçado ao cargo de dirigente da sua loja, ele deve pautar as suas ações de acordo com a justiça. Ele deve se manter inflexível no cumprimento do seu dever. Ele deve tratar a todos com equidade perante a lei maçônica e a moralidade, né? E aí nós temos o compasso. Então, o compasso, né? O compasso, ele representa a justiça, né, pela qual devem ser medidos os atos do homem, e o comedimento também, ele representa o comedimento nas buscas, já que ao traçar círculos, né, ele delimita um espaço bem definido. Então serve para manter-nos dentro dos limites devidos, especialmente com os nossos irmãos maçons. Então o compasso pertence ao mestre maçom, é um instrumento com o qual o mestre forma planos e desenhos arquitetônicos. Então o compasso também simboliza virtudes espirituais e intelectuais, ou virtudes espirituais barra intelectuais. Por isso que, independentemente da sessão que é realizada, a maçonaria limita a abertura do compasso a 90 graus, né? 90 graus, ou seja, um quarto de circunferência, para mostrar justamente que o conhecimento humano ele é limitado em relação à sabedoria superior, que é representada pelos 360 graus da circunferência. Então daí também vem a variação da posição do compasso em relação ao esquadro nos 3 graus, né? Então essa variação de posição, ela vem daí. Então, sendo assim, o esquadro e o compasso, quando eles estão unidos, eles regulam as nossas vidas e ações, né? Então essa seria a explicação moral, a explicação mais básica, a explicação mais elementar, a mais superficial também, que é o mínimo, né, a explicação mínima que todas as lojas devem fornecer aos seus membros. Mas vamos aprofundar um pouco mais, né? Vamos aqui aprofundar um pouco mais, porque senão não teria sentido, né? Só repetir aqui uma explicação que todo mundo já conhece, que todo mundo já tem. Então, o esquadro, ele está ligado à forma do quadrado, né? Enquanto que o compasso, ele está ligado ao círculo, ou seja, as figuras geométricas que representam a Terra, no caso o quadrado, e o céu, o círculo. Então, no simbolismo maçônico, de acordo com essas características, né, o compasso, o céu, ele é normalmente colocado em cima, e o esquadro, a terra, é colocado embaixo. E aí, entre os dois, entre o esquadro e o compasso, pode haver alguns símbolos, né? Alguns símbolos como a estrela flamejante, por exemplo, que é um símbolo do iniciado, do homem regenerado, do adepto menor. Então, quando há a estrela flamejante no meio do conjunto esquadro e compasso, nós podemos dizer que o símbolo, ele representa, né, o conjunto dos símbolos, na verdade, representa a tríade céu, terra, homem. Então é dito que o mestre maçom, por exemplo, ele se acha sempre entre o esquadro e o compasso, ou seja, no próprio lugar onde se encontra lá a estrela flamejante. Então veja que interessante aí essa primeira constatação, né? Já muda um pouquinho, né, a profundidade do que nós estamos aí, digamos assim, tentando compreender, né?
Então, ele se encontra ali no invariável meio, né, no lugar da estrela flamejante. E o mestre maçom, então, ele seria o homem verdadeiro, aquele que realizou todas as suas potencialidades no estado humano. Então ele está colocado como mediador entre o céu e a terra, exercendo a função de pontífice, né? Pelo menos simbólica e virtualmente. Né? Não é sem razão, por exemplo, que a loja de mestres ela se denomina Câmara do Meio. Mas eu não vou entrar nesses detalhes agora. Né? Mais para frente, quem sabe nós façamos um vídeo sobre isso. Então a maçonaria, por exemplo, se denomina de arte real. Por quê, né? Então, pelo fato de que o rei, tradicionalmente, era aquele que exercia o papel de intermediário entre o céu e a terra diante da sociedade. Então, sendo assim, o mestre maçom, ao ser colocado entre céu e terra, ali entre o esquadro e o compasso, ele exerce esse papel de intermediário, um papel de pontífice, né, um papel de rei entre os homens. E essa oposição entre figuras quadradas ou retilíneas e circulares, então corresponde respectivamente às relações entre terra e céu, né, da passagem do estado humano para os estados superiores do ser. E ao contrário do que se pensa em geral, né, o simbolismo do esquadro e do compasso ele não é próprio ou particular à maçonaria. Né? Não é uma coisa da maçonaria, não é um símbolo que foi inventado pela maçonaria. Né? Na figura simbólica, por exemplo, publicada lá pelo Basílio Valentino, na sua obra hermética chamada Tratado do Azoto, ou Azote, né? Uma obra de 1613, aparece uma figura, né? Urebis. Né? Urebis é o símbolo do andrógeno, né? Esse símbolo do andrógeno que lá aparece, né? Esse símbolo, no símbolo aparece o esquadro e o compasso. Então o Urebis, ele reúne as virtudes que são essencialmente unidas, mas que estão exteriormente polarizadas, né? Do céu e da terra, do masculino e do feminino. E não é só no Ocidente, não é só, né, na alquimia ocidental, na China antiga também esses instrumentos eles aparecem como atributos do Fuxi e Niwa, né, Niwa. Então Fuxi ele é tido como imperador que inventou a escrita, né, o fundador da nação chinesa. E a Niwa é a deusa que criou a humanidade, né, que ela é metade humana e metade serpente, está associada à chuva, né, às águas primordiais, às águas povoadas por criaturas anfíbias, né, por peixes, enfim, ela é a grande mãe cósmica. Então o Fuxi ele tem o esquadro e a Niwa tem o compasso. E aí há uma inversão interessante, né, porque o compasso, como eu disse, ele é um símbolo celeste, né, portanto yang, ou seja, masculino. Então ele pertence propriamente ao Fuxi, né? E o esquadro, como eu já falei também, é um símbolo terrestre, portanto yin. Então ele pertence a Niwa, né? Mas quando esses dois, Fuxi e Niwa, eles são representados unidos por suas caudas de serpente, né, que correspondem também aí às duas serpentes do caduceu hermético, então os atributos de ambos eles se invertem, né? E essa inversão ela está justificada pelo chamado casamento sagrado ou hierogamia, onde as atribuições de ambos, né, eles se interpenetram, elas se interpenetram para assegurar a estabilidade do mundo, né? Então é preciso que o celeste esteja no terrestre e que o terrestre esteja, né, penetre e esteja no celeste. Então, num certo sentido, também o esquadro pertence a Fuxi como senhor da terra, né, que se serve desse esquadro para medir a terra. Né? Lembra que a gente falou que a terra tem lá relação com as figuras quadradas, né, com as figuras retilíneas? Então, nesse aspecto, aí o Fuxi ele se assemelha ao venerável mestre, né, que governa pelo esquadro.
Então, o fato também do esquadro ele ser formado por dois ramos retangulares, né? Vamos especificar aqui, são dois ramos retangulares, né? Então, ele representa também a união da horizontal e da vertical, que num de seus sentidos correspondem, respectivamente, à terra e ao céu. Então, o esquadro do Venerável Mestre, assim, ele é a união, ele é a síntese do nível e da perpendicular, né? E óbvio, aí há uma enorme série de implicações simbólicas aqui envolvidas com os Gamádia, né, que eram umas figuras formadas por esquadros, o Rukni, né, que é o ângulo em árabe, mas eu não vou entrar, eu só citei isso, eu não vou entrar nisso aqui, porque senão esse vídeo vai ter 3 horas de duração e ninguém aguenta um vídeo tão longo e com tanto material, né? Então, o esquadro e o compasso, eles são importantes símbolos cosmológicos, né? Então, lá na arte do William Blake, por exemplo, num belo desenho bastante conhecido chamado de O Ancião dos Dias Médio Tempo, então o Pai Eterno ele é representado inscrito no disco do Sol e dirigindo para o mundo um imenso compasso, né? E aí outras figuras, por exemplo, os Vedas, eles vão evocar o papel de Vishvakarman, né, o arquiteto celeste, e a ele vai ser atribuído um esquadro e um compasso, assim como outros instrumentos da arte da construção. E também o Dante Alighieri, no canto 19 do Paraíso, lá da Divina Comédia, ele vai dizer que aquele que com o seu compasso marcou os limites do mundo e determinou dentro deles tudo o que é visível e tudo o que está oculto. Ou seja, o Dante também, numa obra lá da Idade Média, vai atribuir o compasso à divindade, né? Então o compasso ele tem múltiplas significações. O compasso como símbolo do pensamento, né? Ele traça as imagens do movimento, né? Tornando-se também um símbolo do dinamismo construtor, né? Atributo das atividades criadoras, né? Girando ali sobre a sua ponta a fim de voltar ao seu ponto de partida, né? E aí nesse sentido, né, nesse giro, ele também vai simbolizar o ciclo de uma existência. Então é um emblema de uma série de coisas, é símbolo de uma série de coisas, né? Ele é emblema, por exemplo, da geometria, né, e da musa da geometria, Urânia, né, que personifica a geometria e personifica outras ciências correlatas, como arquitetura, etc, etc, etc. Né? E falando em musas, em deuses, em outras figuras assim mitológicas, Saturno, por exemplo, que foi primitivamente uma divindade agrária, ele tinha como uma das suas atribuições a medição das terras. E por isso, ele um dos seus atributos para medir as terras era o compasso. E Saturno também era o deus do tempo. Então liguem, né? Lembrem aí que eu falei do ciclo, né? Ciclo de uma existência, né? Então Saturno era também deus do tempo. E ele era coxo, ele era triste, ele era taciturno, né? Estava perdido em meditações sobre o desconhecido, estava em busca da pedra filosofal e da extração da quinta essência. Então por isso, por causa dessa associação, o compasso ele também passou a ser associado à melancolia, melancolia ligada à passagem do tempo. Então, por indicar essas várias coisas, né, vejam como um símbolo ele é rico, né, como cada um desses símbolos é extremamente rico. Então, eu falei agora bastante do esquadro, aliás, do compasso, vou falar do esquadro. Então, por exemplo, o esquadro, porque ele indica várias dimensões, né? Então a horizontal e a vertical, então o esquadro também simboliza o espaço, né? Então é importante falar aqui um pouquinho para a gente entender bem essa profundidade e amplitude dessas relações. Então é importante falar aqui, por exemplo, um pouquinho sobre o simbolismo do círculo e do quadrado. Eu já falei, né, no começo do vídeo, falei sobre as relações céu e terra, né, sobre o divino e o humano, sobre o material e o intelectual, né, o intelectual barra espiritual. Então vamos entender também um pouquinho sobre as relações
do círculo e do quadrado, né? E também sobre uma expressão que se encontra, está presente em alguns rituais maçônicos e que quase ninguém compreende. Então se fala em realizar a quadratura do círculo, né? E tudo isso, todas essas coisas, né? O simbolismo do círculo e do quadrado e a realização da quadratura do círculo, tudo isso está intimamente ligado ao simbolismo do esquadro e do compasso. Então vamos pensar que o círculo, ele é um ponto estendido, ou seja, ele é o ponto e o círculo eles possuem propriedades simbólicas comuns. Então eles têm ali perfeição, né, homogeneidade, ausência de distinção ou de divisão. Então o círculo ele também pode simbolizar não apenas as perfeições ocultas do ponto primordial, mas os efeitos criados, né? Então o círculo ele simboliza o céu cósmico, particularmente em suas relações com a Terra. Então o círculo nesse contexto ele simboliza a atividade celeste, a sua inserção dinâmica no cosmos, a sua causalidade, a sua exemplaridade, o seu papel providente. Então é nessa linha que ele vai se juntar aos símbolos da divindade voltada para a criação, cuja vida ela produz, ela regula, ela ordena, né? Então, segundo os textos de filósofos e de teólogos, o círculo ele pode simbolizar também a divindade considerada não apenas em sua imutabilidade, mas também em sua bondade difundida como origem, como substância e como consumação de todas as coisas. Então o círculo ele é um signo da unidade de princípio e também o do céu. Ele indica a atividade e os movimentos cíclicos, como nós já falamos. Então, sendo assim, a figura do círculo ele evoca a figura dos ciclos celestiais, né, das revoluções planetárias, o ciclo anual que é representado pelo zodíaco. Né? Então a ideia de unidade de princípio evoca a ideia de harmonia, e isso explica a razão pela qual as normas arquitetônicas elas se baseiam frequentemente na divisão do círculo. Né? E o círculo, como eu já falei, é símbolo do tempo, né, ligado a Saturno. Então ele é também símbolo do tempo. E os babilônios, eles utilizavam o círculo para medir o tempo. Né? Eles dividiram em 360 graus, dividiram os 360 graus, decomposto em 6 segmentos de 60 graus. E a palavra babilônica para círculo, né, char, né, é a mesma palavra para universo, para o cosmo. Então, a religião babilônica, ela retirou dessa ideia, né, a noção de tempo infinito, de tempo cíclico, de tempo universal, né, que foi transmitida para a antiguidade através da imagem da serpente que morde a própria cauda, o Ouroboros. Né? Então, na cultura celta, por exemplo, o círculo ele tem função e tem um valor mágicos, né? Ele simboliza um limite mágico intransponível. Né? Então, muita gente fala de magia e tudo mais, e aí tem nos rituais mágicos o traçado de um círculo de proteção. Mas essas pessoas não sabem, né, a razão pela qual existe esse círculo de proteção. Né? Então é por isso que ele simboliza um limite mágico intransponível. Né? Então é ao mesmo tempo mágico e celeste. Né? Então, mais ou menos isso sobre o círculo. Agora e o quadrado? Né? O círculo ligado ao compasso e o quadrado ligado ao esquadro. Então o quadrado ele é uma das figuras geométricas que mais frequentemente são empregadas na linguagem simbólica. Né? Então ele é, junto com o centro, o círculo e a cruz, um dos 4 símbolos fundamentais. Então ele simboliza a Terra em oposição ao céu, o esquadro em relação ao compasso. Né? E é também, em um outro nível de interpretação, símbolo do universo criado, né? Antítese
do incriado e do transcendente. Então, a Terra, ela é representada na literatura antiga, na literatura sagrada antiga, como tendo 4 cantos, como sendo um quadrado, né? A matéria, ela está ligada ao quadrado, né? Então, o quadrado, ele é uma figura antidinâmica, ou seja, ele representa a interrupção, ele representa um instante retido, ele representa a estagnação, a solidificação. Então, por isso, está ligado aí à matéria, né? Então, quando ele é empregado em um uso simbólico sagrado, ele representa a estabilização da perfeição. Olha só que interessante. Estabilização da perfeição. Assim como a Terra ela é estável, né? Ela representa essa estabilidade, essa dureza no sentido de algo sólido, né? Então, também quando o quadrado ele é empregado num sentido simbólico sagrado, né, ele representa essa estabilização da perfeição. Então, se vocês verem altares, templos e espaços sagrados que são quadrados, eles justamente querem transmitir esta ideia, a ideia do mundo material perfectível, que se inscreve no tempo e no espaço, buscando, né, pela comunhão com o círculo, né, e o seu dinamismo, essa homogeneidade e essa perfeição, ou seja, a integração entre aquilo que é material e aquilo que é espiritual ou intelectual, né? Então o cubo, ainda mais que o quadrado, né, ele simboliza a solidificação, a estabilidade, a parada do desenvolvimento cíclico, né, que determina porque ele determina, né, e fixa o espaço nas suas 3 dimensões, né? Então altura, largura e profundidade. Então o cubo ele vai corresponder ao elemento mineral, ao polo substancial da manifestação. Então o círculo inscrito num quadrado, por exemplo, ele é um símbolo bem conhecido dos cabalistas, dos alquimistas, etc. E ele representa justamente a centelha do fogo divino oculta na matéria, né, e que anima a matéria com o fogo da vida. Então ele é símbolo do espírito, né, esse círculo inscrito num quadrado, né? E o círculo combinado com o quadrado, ele evoca a ideia de movimento, de mudança de ordem, de nível, como eu já falei, né? A relação lá de passagem do estado do ser humano para estados superiores de existência. E a figura circular, em comunhão com a figura quadrada, ela é interpretada pelo psiquismo humano como uma imagem dinâmica, né, de uma dialética entre o celeste transcendente, ao qual o homem aspira, né, naturalmente, e o terrestre, onde ele se situa no momento, né, atual, e onde ele percebe a si mesmo como sujeito de uma passagem para realizar a partir de agora. Então, essas referências que eu citei, né, as referências à quadratura do círculo nos rituais maçônicos e nos textos tradicionais de forma geral, trazem justamente a ideia de realizar a quadratura do círculo, ou seja, de compreender essas misteriosas relações. Então, muitas vezes as passagens que fazem essa citação, elas são lidas ali nos rituais meio que sem que se preste a devida atenção ao que elas querem dizer, né? Nós podemos interpretar essas passagens em 2 níveis, né? Em um nível moral, que é contingente, e também um nível superior, puramente metafísico. Então, como eu também interpretei, né, no começo, falei do esquadro como no nível moral e do compasso no nível moral, então também o quadrado ele pode ser interpretado dessa forma, quadrado e o círculo. Né? Então o quadrado como retação, como relacionado ao esquadro e à régua, né? A ação regulada pela moral maçônica, pelo bom senso, né? Pela prudência e por todas as virtudes. Então o quadrado da retidão, né? Que deve buscar aí a perfeição possível e bem calculada dentro dos limites possíveis, a angulação das pernas do compasso, né? Compasso que
como eu já falei, simboliza também o espírito, o raciocínio, a abertura a uma moral cuja raiz é transcendente, né, o círculo. Então, dessa forma, o quadrado ele está limitado pelo círculo, né, se busca a ação correta. Então, já a quadratura do círculo, né, de acordo com o raciocínio superior metafísico, né, então seria uma abertura ao transcendente, ou seja, o círculo. Né? Então, a quadratura do círculo está ligada aí ao processo de divinização do iniciado. Né? Então, buscar a identificação, a fusão, né? A mesma medida, daquilo que é meramente humano, né? A quadratura no transcendente, no metafísico, no absoluto, né? No ser, o círculo, né? O celeste. Né? Então, a identidade entre a verdadeira natureza transcendente e a natureza humana limitada, né, ela é buscada até que ambas formem uma só e mesma figura, ou seja, a quadratura do círculo. Né? Bom, eu tô falando há 31 minutos, desculpem, falei demais, o vídeo ficou comprido, então eu vou parando por aqui. Se vocês acharem interessante, nós podemos dar sequência, né, ir falando sobre outros instrumentos de trabalho aí, simbólicos na maçonaria. Não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, etc. Tudo aquilo que eu falei no começo. Um abraço a todos vocês e obrigado por terem me acompanhado até aqui e até o nosso próximo vídeo. Tchau!